ó. A Alessandra tá falando, Lu, você é maravilhosa, te admiro muito. A Bruna Werber também te mandou um abração. Ela queria participar, mas não poderá hoje. Olha as muito fãs aí. muito A Glória também falando, meu Deus, cada trabalho lindo que vejo no Instagram dela. Admiro muito. A obrigada. Cleice está perguntando em qual faculdade você estuda. Na Uniguaçu. Na Uniguaçu. Ah, eu pensei que era na UNC. Desculpa. Não, na Uniguaçu. Que na UNC também tem o curso de psicologia, eu não sei se ainda tem. Então, quando eu fui, na verdade era para ter ido para o UNC, só que não abriu turma no ano que eu comecei. Uhum. E agora eu não sei se ainda tem ou não. Tá, além da questão da mobilidade física, a questão da deficiência acarretou mais algum problema, alguma comorbidade, não? Não, eu tenho também uma deficiência no coração, que ele nasceu com vários buraquinhos entre os átrios e os ventrículos, né? E isso faz com que eu seja portadora de Nossa. marca-passo. Mas já foram fechados os buraquinhos e, na verdade, eu não. O meu coração ele batia normal quando eu nasci, só que esses buraquinhos foram agravando e ele bate bem devagar agora, né? Daí por isso que eu preciso do marca-passo. Mas foi as duas coisas: os braços e o coração. O marca-passo também, em alguns lugares, dá probleminha para entrar, às vezes, né? Sim, já passei Detector de metal. muita coisa além da deficiência, né, nos membros superiores, eu acho que a que mais me dá trabalho é esse problema no coração e usar marca-passo, porque os lugares também não são acessíveis com isso. É muito difícil, sabe? Você falou marca-passo, já me veio na cabeça a porta do banco. Nossa, é muito difícil para entrar em banco. Quase não. Mas tem que exigir que eles entendam isso, né? Sim, e a maioria das vezes, se eles não se eles deixam eu passar sem passar na porta giratória, que eu não posso de jeito nenhum, eles vêm com aquele bastão, sabe? Que também não dá. E daí é bem constrangedor, assim, às vezes, sabe? Às vezes tem que brigar, porque eles não entendem. Além de todos os estresses que a gente tem, ainda tem essa questão da pessoa não ter essa atitude, né, inclusiva, e acaba gerando mais constrangimento ainda para a pessoa. Pessoal, Exatamente. se vocês tiverem pergunta para a Luísa, por favor, abram o áudio, né? Aí eu fecho o meu, e aí vocês podem fazer pergunta para ela. Sei que vocês devem estar louca para fazer pergunta. Vamos lá. Nós estamos com 13 alunas vendo. Tinha mais gente na turma, mas o pessoal dá uma corridinha agora na quarentena. Entendo. Pessoal, sintam-se à vontade daí para fazer pergunta para a Luísa. Se quiserem escrever, eu posso ler também. Vamos aproveitar. A Alessandra está perguntando como é lidar com o preconceito. Muitas pessoas ainda são ignorantes, infelizmente. Então, na verdade, na escola eu não eu sofria preconceito, tirava um sarro, mas eu entendia que era coisa de criança, né? Mas hoje em dia o preconceito ele vem muito mais em forma assim pela internet, sabe? Meu Deus do Sofro. céu. Eles já entrei com processo, inclusive, porque coisas pesadas assim, sabe? Mas eu não. Quem se estressa mais é minha mãe, as pessoas que gostam de mim, porque eu não dou muita bola, sabe? Isso mesmo, filtre e não dê bola mesmo. Sim, porque eu vejo que as pessoas que se importam comigo e que eu me importo não fariam isso. Então, por que eu vou me importar com alguém, né, que, sei lá, tem um pensamento tão retrógrado? Exatamente. Tem gente que não é evoluída mesmo, né? E aí acaba querendo puxar os outros para baixo de qualquer jeito mesmo. Muito boa a tua pergunta, Alessandra. Alguém mais, pessoal? Vamos aproveitar, vamos fazer bastante pergunta para a Luísa. Hoje eu não vou dar nenhuma atividade para vocês, tá? Em troco das perguntas. Senão depois eu faço uma avaliaçãozinha. Aí, ó,
A Melissa está perguntando para nós assim, ó, não conhecia mais, estou amando sua participação esclarecedora. Luísa, na sua opinião, como você avalia a falta de acessibilidade? Então, é complicado, como eu falei, a sociedade, ela se adaptar a todo mundo, né? Mas eu acho que ainda falta um pouco de força de vontade, assim, das pessoas, sabe? Que eu acho que tem coisas que não são impossíveis de ser feitas e que as pessoas poderiam muito bem fazer e não ia dar um trabalhão, então eu acho que às vezes é isso, sabe? Eu Na verdade, já tenho um lugar que eu e minhas amigas, a gente sempre vai e o banheiro é, tipo, minúsculo e eu preciso de ajuda, né? uhum. Pra ir no banheiro quando eu tô fora de casa. E daí, eu sempre reclamo, sabe? Sempre reclamava, assim, falava em voz alta, falava, Luísa, não reclame. E eu ficava, gente, mas eu tenho que reclamar. Porque se ninguém falar nada, vai continuar Exatamente. assim, entende? Hoje em dia você fala da autodefensoria, né, das pessoas com deficiência, porque uma coisa é ir o professor Márcio lá, que não tenho nenhuma deficiência aparente, embora eu tenha um monte, ir lá reclamar pela Luísa. Aí o pessoal vai ficar me olhando e vai falar assim, mas qual que é o teu problema? E aí é diferente a pessoa com a deficiência ir lá e se impor, né? Ter a voz empoderada e falar, não, ó, tá vendo aqui? Eu não consigo usar. Você vai ter que adaptar a situação para a minha necessidade, né? Então, você chama isso de autodefensoria da pessoa com deficiência. Eu trabalho isso quando eu tenho a disciplina de educação especial também. Sim, é uma coisa que a gente tem que fazer, infelizmente, né? Porque as pessoas elas deviam estar mais prontas para isso, mas não estão, né? Então, Boa. Tem mais uma perguntinha ali da Cleice agora. Dentro do curso de psicologia, você realizou estágios. E como o público ou a clientela reagiu? Teve algum preconceito ou foi normal? na verdade, eu já fiz estágio em colégio, que era só de observação, então eu não tinha muito contato e era com criancinhas, assim, né? Então foi mais tranquilo. E, e depois eu tive no CAPS. E eu trabalhei lá antes como recepcionista. Então o pessoal meio que frequentava lá já me conhecia, sabe? Uhum. Então foi mais tranquilo, assim, não sofri preconceito. Na verdade, tinha mais aquilo de admiração, sabe? De tipo, nossa, que legal que ela tá aqui. Ainda mais o CAPS, que era um lugar onde frequentavam pessoas dependentes químicos, né? Tipo, e um menor de idade lá, as mães ficavam, ela tá aí trabalhando, enquanto você fica usando droga, enfim. Sendo que, né, a gente sabe que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Mas, Mas é uma motivação, né, Luísa? sim, acabava Você sendo. é um espelho de superação para todo mundo. Eu também, quando eu estou com as alunas na sala de aula, eu costumo sempre contar que a minha parte de acadêmica, ela também foi bem judiada, assim, eu tive que estudar tarde também, e aí, de vez em quando eu uso esse tipo de exemplo com os alunos, parece que eles falam, nossa, mas se ele conseguiu, eu também vou conseguir, né? É dificultoso a gente estudar, tem que ir para o colégio todo dia, tem que ter um horário para estudar, mas se a gente não fizer isso, a gente não vai conseguir conquistar nada, né? Ou a gente conquista e fica aqueles ricos que não têm cultura nenhuma, né? Que são uns pobres ricos, na verdade. Que eu acho que a maior riqueza é o conhecimento, né? O que a gente aprende. Que Isso, a Melissa está falando ali, realmente você é um exemplo de superação. Show de muito bola. obrigada. São pessoas iguais a você, assim, que a gente precisa que esteja em evidência na sociedade, né? Para que a gente veja que não existe só pessoa ruim, como nossa área política, nossa área da mídia, né? Não tem Sim. exemplos bons. Tem exemplo meu Deus do céu, nem vou citar que fica até feio, mas tem exemplos que levam mais para a questão da exploração do corpo, exploração da beleza, mas conteúdo mesmo é bem pouco mesmo. Deveriam evidenciar mais pessoas iguais a você, né? Para que a gente tivesse essa força motivacional do que ser bailarino e jogador de futebol. Então,
Acho que o que eu tento mostrar, assim, para as pessoas, e é o que sempre aprendi em casa, que nunca passaram, assim, a mão na minha cabeça, tipo, ai, ou me tornaram algo, tipo, super, sabe? Por eu estudar, por eu seguir a vida normalmente, sabe? É mostrar isso, é normalizar, que a gente consegue fazer qualquer coisa, né? Uhum. Consegue, e qualquer pessoa, né? Se tem É, força de vontade, enfim. nós tivemos no magistério um aluno que é cadeirante, com paralisia cerebral também, ele se formou, ele fez os estágios também, principalmente comigo, ele não tinha folga com ele, ele ia apresentar os trabalhos, eu falava, eu tenho a aula inteira, você pode ficar forçando para falar, porque ele tinha problema na mobilidade da boca, né, na dicção, e eu Sim. falava, não, eu espero, pode falar, não tem problema. Ele ficava nervoso, sabe? Chegava a suar o coitadinho. Mas se formou com mérito, sabe? E tá aí, tá formado, tudo. Ele é jogador olímpico de bocha. A gente tem o Edinho também, que é um outro exemplo maravilhoso, né? De superação, que é atleta olímpico também. Então, como que é? Déficits, todo mundo tem em áreas, né? Eu, em matemática, sou uma porta. Se você tentar me ensinar matemática, você vai ficar braba. Mas a gente tende, né, a ir melhorando. Ainda assim, eu tenho que estudar matemática, porque eu tô de segundo professor de um aluno do ensino médio, e vem aquelas contas que, meu Deus do céu, né, da vontade de... Eu falei para ele, eu tenho vontade de chorar quando esse professor manda os exercícios, porque eu tenho que ajudar ele a fazer, imagina, eu tenho que aprender para repassar mediado para ele ainda, então fazer toda uma adaptação. Pessoal, mais Sim. perguntas? Vamos ver quem que não fez pergunta ainda. A Glória não fez pergunta. Vamos lá, pessoal. Ali, ó, mais uma pergunta. A Alessandra, de novo. Então, Ah, você consegue ler? agora Ah, eu beleza. consegui. Eu tô aprendendo a lidar aqui com. Porque eu só participo como aluna, né? Nunca participei assim. Ok. Então, como que começou esse amor pela arte, né? Como eu comecei com 8 anos, é tipo um relacionamento, assim, passou por várias fases. Porque eu passei minha pré-adolescência, minha adolescência pintando, então teve momentos assim que eu, sabe, não gostava muito, ou só ficava, tipo, continuava pintando porque eu era boa naquilo, mas eu acho que, bom, como eu era uma criança que desde pequena pediu, né, eu pedi para começar a pintar, eu acho que começou desde lá, eu tinha muita informação na loja dos meus pais, livros e tal, e agora renovou essa paixão quando eu conheci o impressionismo, há uns 5 anos atrás. E acho que foi assim, foi com muito. Eu via muita coisa sobre isso acabou me influenciando, né? Legal. A arte, como a gente vê lá no Jung, né? Ela externaliza muita coisa que a gente não consegue falar com palavras, a gente externaliza através de um traço, através de uma cor, né? Hoje em dia, sendo estudante de psicologia, você teve acesso a toda essa informação que antes era quase que instintiva, e você consegue fazer uma relação de alguma pintura que você tenha feito antes e que você não enxergava um significado, e hoje em dia, com o estudo de psicologia, você consegue fazer esse link ou não? Então, na verdade, eu consigo ver essa relação assim, porque assim que eu comecei a faculdade, eu já tinha parado, acho que de ter aula de pintura, eu não lembro muito bem que ano que eu parei de ter. Mas eu comecei, desde que eu comecei a pintar, assim, sem aula, eu sozinha, sabe? Sem ninguém dizendo, tipo, agora coloca a luz aqui, coloca, Uhum. sabe? Eu vejo que eu me vejo muito mais nas telas, sabe? E eu consigo ver, tipo, um dia que eu não tô muito bem, eu consigo ver que eu mostrei isso na tela, sabe? Ou porque eu não Exato. consigo pintar direito, ou porque fica esquisito, ou porque eu uso cores mais escuras, sabe? Exatamente. Eu trabalho a disciplina de psicologia da educação especial, né? E aí a gente trabalhou os conceitos do Freud, trabalhamos
o Vygotsky, assim, pela internet agora, de uma forma bem sucinta, e agora a gente vai estar adentrando na questão do behaviorismo, né? Questão do Skinner, do Pavlov, até postei para elas ali do John Watson também, todos esses conceitos, e aí depois eu vou deixar a cereja do bolo para o finzinho, que é a questão do Jung, né? Com as cores, Sim. Os arquétipos, todos aqueles conceitos que mergulham a gente, né? Parece que eu, quando estudei a primeira vez o Jung, assim, eu fiquei fascinado, e depois eu iniciei uma pós em arte terapia, onde a gente trabalhou com os arquétipos, com o conceito de ânima e ânimos. É maravilhoso mesmo, é um enriquecimento. Exatamente, eu acho muito interessante, embora na faculdade eu tenha aprendido isso, acho que no segundo ano, no primeiro, então eu não lembro muito bem, sabe? Eu tenho noção que quando eu terminar, eu tenho que estudar mais, procurar uma pós, enfim, porque a gente acaba esquecendo, né, com o tempo. Mas eu lembro, assim, por cima, e a gente também não se aprofundou muito. Isso, mas... a questão do estudo, né, para a gente que quer interagir, né, com pessoas, ele é uma coisa que a gente vai tá sempre estudando, sempre relembrando, né. Eu tenho uma caixinha aqui de fichamento, que tudo que é livro ou texto que eu vou escrevendo, eu faço fichamento. E aí depois eu procuro ali na caixinha por tema, sabe? Eu estou trabalhando a questão de educação com adaptação. Tem ali na caixinha, eu vou lá, busco, rapidinho a gente consegue encontrar. E esse relógio aí atrás de você, foi você que fez? Não, esse aqui eu ganhei. Já fiquei de olho nesse relógio, muito, muito legal. Pessoal, mais pergunta? Vamos lá? Pode abrir o microfone, pessoal. Melissa, Herbelânia, Edianesa, alguma pergunta? Isso. Bom, então já se passou, né, meia hora de aula. Pessoal, fazer mais alguma pergunta para a Luísa, senão vou dispensar, né? Vamos terminar com a aula daí? Como que a gente faz? A gente tá aqui, ó. A Melissa. Conseguiu ler, Luísa? Sim, consegui. Então, eu tenho, por enquanto, né? Porque às vezes eu mudo de ideia, mas meus planos são fazer cursar arte terapia. E daí trabalhar com isso. Mas ainda também tenho o plano de estudar história da arte. Então eu estou pensando qual dos dois que eu vou fazer antes. Acho que dá para fazer os dois, Luísa. Sim, pois é. Só que eu quero ver se eu quero fazer presencial ou se quero fazer, sabe? Uhum. Eu acredito que você, dentro da arte terapia, você é um instrumento. Você, por si só, já é um instrumento, né? Para estar trabalhando com o pessoal. A questão de motivação, a questão de exemplo, né? E aí, tendo a especialidade ainda, sabendo puxar os linkzinhos para as pessoas lá, porque quem que procura arte terapia, né, gente? Alguém que tem alguma questão a resolver. Essa questão, às vezes, ela é externalizada e, às vezes, ela está lá incutida. Dentro da arte terapia, a gente vai aflorar isso. Na pós de arte terapia, se não tinha um final de semana que a gente não se abraçasse e não chorasse. Porque para eu conseguir lidar com a problemática do outro, a minha problemática ela tem que ser bem resolvida, né? Sim. Eu não posso ser uma pessoa com alguma questão e lidar, tentar colaborar mexendo nos problemas da outra pessoa, porque é bem delicado, né? Sim, eu ano passado, eu dava oficina de artes no CAP, junto com a minha professora de pintura, né? Com a minha professora de pintura. E é muito engraçado ver como a arte ajuda, assim, as pessoas. Porque tinha uma mulher que ela entrou na oficina, ela não tinha coragem nem de desenhar. E ela saiu de lá, tipo, vendendo as telas dela e pintando super bem. Então, eu vejo que ela ajuda tanto para você pôr para fora, né, o que você está sentindo, como para te dar mais confiança, para, enfim,
Ajuda em nossa questão. Exatamente. Bora lá, pessoal. Deixa eu ver lá mais pergunta. Estão paradinho, acho que elas estão meio chocadas com a gente, assim. Então, assim, nossa, só tenho a agradecer a você, Luísa, por participar com a gente, né? É um ganho sempre. Pena que a gente está à distância, mas mesmo assim é válido. Teve a vez que você foi lá na escola, né? A gente preparou tudo na sala. A Luísa e a Carla deram uma palestra para a turma, assim, que, nossa senhora, sabe? Até hoje o pessoal me encontra e fala, nossa, que foi revigorante para a gente ter a palestra com as duas, tanto com você, Luísa, com a Carla também, que a Carla, assim, quando começa a falar da Luísa, meu Deus do céu, sabe? Ela fala cada exemplo para a gente de superação, de não se abater por qualquer dificuldade que apareça, né? A Carla é uma mulher de garra, assim, é impressionante de ver. Então, assim, a escola, o Balduino agradece a tua participação, Luísa, as meninas também. A Alessandra ali, ó, tua fã número 1, ó, tá falando, amei, parabéns, Lu, você é uma inspiração para muitas pessoas, obrigado por essa aula maravilhosa, Prof. Márcio, ó, para mim também. Gente, muito obrigado, eu sempre, sabe, agradeço um monte o pessoal parar, né, no meio disso tudo, e está assistindo a aula. Eu sei que em casa, às vezes, não tem um lugarzinho cômodo, às vezes está ali no celular tentando acompanhar. A gente entende toda essa diversidade que a gente está passando. Não está sendo fácil para ninguém. Essa doença está aí, né? A gente não conhece, muitos não acreditam. Às vezes eu acordo de manhã e parece que a gente está sonhando, né? Que eu vou sair de casa e vai estar tudo normal. E aí você sai de casa e dá de cara com um monte de gente mascarada na rua. Eu já tive acesso de dar meia volta e voltar para casa, não querer sair, sabe? Porque me faz mal o visual, sabe, da pessoa com máscara, às vezes me soa agressivo, né? E o olhar, o olho, então, assim, né? O jeito que a pessoa olha, assim, é muito, muito estranho. Não vou me acostumar com isso. Tá bem complicado mesmo. Isso, mas tudo vai passar e vai melhorar, né? Logo, logo a gente está aí no mercado de trabalho, nas escolas de novo. Pessoal, então fica. A Luísa está incluída lá nos meus amigos do Face, beleza? Qualquer Obrigada pelo pergunta, né? convite. Isso, imagina, obrigado a você. Dá um abração na Carla. Obrigado, pessoal, de estar assistindo. Então, é isso aí, Luísa. Obrigadão. Tchau, gente. Obrigada pelo convite. Até mais. Até.